Oi, professora, bom dia. Eu sou a aluna Camila França, da turma do 9º ano matutino. Eu vou falar sobre o tema Origem da Vida. Separei alguns tópicos para poder estar explicando para você e eu vou deixar nos próximos slides. E eu espero que você goste. Aqui fala, basicamente, que existem diversas tentativas que tentaram explicar sobre a origem da vida e que elas foram faladas ao longo da história da humanidade e por diferentes culturas. Só que, atualmente, as duas principais hipóteses sobre a origem da vida são o criacionismo e a teoria de Oparin-Haldane. A teoria de Oparin-Haldane, ela basicamente fala que os compostos que existiam no planeta após seu surgimento, eles sofreram mutações em decorrência da ação dos raios solares, e que com isso eles teriam surgido os primeiros compostos orgânicos, mais conhecidos como os aminoácidos. E para a ação da água das chuvas, eles teriam sido levados para os fundos do oceano. E nesse novo ambiente, os aminoácidos eles teriam se unido e dado origem às estruturas semelhantes a uma proteína, e que por sua vez elas se originaram dos coacervados, aglomerado de moléculas proteicas. Essas estruturas elas se desenvolveram a capacidade de se autoduplicar, e foi a partir daí que começaram a surgir os primeiros seres vivos. Bom, basicamente, a teoria proposta por Oparin-Haldane dizia que as moléculas orgânicas simples, como aminoácidos, açúcares e bases nitrogenadas, elas foram formadas a partir de compostos inorgânicos que se combinaram. Estruturas complexas, elas foram formando-se até que a vida surgiu. Essa é a teoria de Oparin-Haldane. A teoria do criacionismo. Se você conhece alguma pessoa que é religiosa ou pratica algo de fé, você sabe que dentro dos critérios religiosos, a gente acredita, tem algumas explicações, na verdade, né, para a origem do mundo, do universo. E a gente acredita que Deus que criou tudo. Deus criou o universo, o mundo e tudo. E isso que a gente acredita, né, na denominação religiosa, elas são chamadas de hipóteses criacionistas. E elas podem variar de acordo com a denominação religiosa, né? Elas variam de acordo com o que você acredita. E o que elas têm em comum é a crença na ideia de que seres divinos, eles teriam dado origem à vida, né? Tipo, o que tem em comum é que ambas das duas acreditam que seres divinos teriam dado origem à vida. E, de modo geral, assim, o criacionismo, ele fala que um Deus criou o universo. E criou os seres humanos e os animais, da forma como eles podem ser observados nos dias de hoje. E segundo isso, os seres vivos, eles são biologicamente imutáveis, ou seja, todos os seres vivos desempenham o papel atribuído pelo Criador. Como a ciência explica a origem da vida? Bom, existem as explicações sobrenaturais, né, que foram apresentadas pelo criacionismo, que eu acabei de explicar. E a ciência, ela também apresenta algumas outras hipóteses acerca da origem da vida. E essas hipóteses são mais conhecidas como a teoria da abiogênese, teoria da biogênese, panspermia e a hipótese de Oparin-Haldane, como eu já havia explicado. A teoria da panspermia, ela foi uma das primeiras das teorias sobre a origem da vida. E ela ainda é proposta na Grécia Antiga, né, pelo filósofo Anaxágoras. E segundo essa teoria, o universo está repleto de, vamos dizer, sementes da vida. E que a vida ela teria se iniciado quando algumas dessas sementes teriam caído no planeta. E a partir daí teria iniciado o universo, a vida. E essa perspectiva ganhou mais, vamos dizer assim, audiência, começou a ser mais estudada, mais aprofundada no assunto pelos científicos no século XIX, quando alguns dos químicos, o Thénard, Vauquelin e Berzelius, eles constataram que havia presença de alguns compostos orgânicos em material que havia sido extraído de meteoritos. A teoria da biogênese, ela fala que ela acredita, na verdade, que a vida ela teria surgido a partir de uma matéria bruta, ou seja, a vida ela teria existido a partir de uma estrutura não viva. Tipo, ele acreditava que se você deixasse uma camiseta suja
no outro dia, quando você chegasse, iria existir ratos lá, né? Porque ele acreditava que a vida, ela existiu a partir de uma matéria não viva, de algo que não é vivo. E por conta dessa hipótese, por conta do que essa hipótese ela apresenta, essa teoria também é chamada de geração espontânea. E para essa teoria da biogênese, a vida ela teria origem seria uma força vital ou um princípio ativo existente na natureza. E essa teoria chegou até a publicar, né, por conta de toda essa perspectiva dessa teoria, eles chegaram até a publicar um livro de receita para poder criar seres vivos e chegou até a ser feito alguns experimentos, né? Um exemplo é que fez um experimento que ele colocou o caldo nutritivo, despojou em um frasco de vidro, depois o gargalo do frasco foi esticado e curvado até o fogo. Aí depois o caldo nutritivo ele foi fervido e esterilizado. Logo depois, o caldo nutritivo do frasco com o pescoço de cisne, ele se mantém livre de organismo, né, porque ele foi esterilizado. E logo depois, o gargalo do frasco é quebrado e ele acreditava que iria surgir micro-organismo no caldo. A teoria da biogênese, ela basicamente existiu para poder comprovar que era mentira a teoria da abiogênese, pois ela não acredita que a vida teria surgido a partir de uma matéria bruta. A teoria da biogênese, ela acredita que a vida surgiu a partir de outro ser vivo pré-existente. E essa teoria, ela foi desenvolvida pelo cientista Francesco Redi, Lázaro Spallanzani e Louis Pasteur. E eles realizaram alguns experimentos que foram supervisionados para eles poderem comprovar que não era possível surgir vida a partir de uma matéria bruta, a partir da não-vida. E essa teoria ela ganhou muitas adaptações, porém, ela ainda não conseguiu explicar como teria surgido o primeiro ser vivo.